O Flamengo é o único que jogará fora. Jogará contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Álvaro Loureiro fala do Mengão. Amigos dos canais Fox Sports, manhã de trabalho nesta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu. Mas a grande notícia do dia não teve a ver com o treino, veio da sede da CBF. Lucas Paquetá e o goleiro Hugo do Sub-20 foram convocados pela primeira vez na carreira para a seleção principal. Hoje é um dia para entrar na lista dos dias mais felizes da minha vida, né? Um sonho de criança sendo realizado, estou muito contente. Claro, agradecer a todos os meus companheiros, ao Flamengo, por ter me dado todo o suporte, né, para que esse sonho se tornasse possível. O meia de 20 anos tem 77 jogos e 13 gols pelo time profissional do Flamengo. Atualmente é o principal jogador do clube e com a convocação pode desfalcar a equipe em 3 partidas, 2 pelo Brasileirão e 1 pela semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. Se bem que o duelo contra o time paulista é no dia seguinte ao último amistoso da seleção e se depender de Paquetá... Tenho certeza que o Flamengo vai dar o melhor aí para toda a logística e, se possível e for possível jogar, eu vou querer e vou voltar para dar o meu melhor. O próximo compromisso do Flamengo é pelo Brasileirão, fora de casa contra o Atlético Paranaense. Boa parte do treino desta sexta foi fechada para a imprensa, mas a tendência é que Maurício Barbieri utilize o que tem de melhor. O único desfalque é Henrique Dourado, suspenso pelo 3º cartão amarelo. As opções são Uribe e Lincoln. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam às 11 da manhã deste domingo, do CT Ninho do Urubu. Álvaro Loureiro para os canais Fox Sports. Muito bom, tá aí o Álvaro Loureiro. O Flamengo vai, portanto, com a força máxima, inclusive com o Paquetá, né, vivendo um momento especial na vida dele. Ô Espinosa, você já treinou o Flamengo, você sabe o que é treinar o Flamengo. E muitas vezes esteve contra o Flamengo também em outras agremiações. Maurício Barbieri, em fevereiro, se ele entrasse aqui no estúdio, nós íamos falar assim, oi, pois não, o senhor quer alguma coisa? O que o senhor deseja e tal? Ninguém conhecia o Maurício Barbieri. De repente, ele vem, indicado pelo Carlos Noval, chega no Flamengo em janeiro, assume o Flamengo e está fazendo esse trabalho que nós estamos acompanhando. Eu gostaria de você, como um treinador experiente, que é uma referência na área, falasse desse rapaz aí que está surgindo como treinador, o Maurício Barbieri. E está surgindo muito bem. Você vê... É um cara que busca trabalhar, e até abro um parênteses para dizer, continue aprendendo, seja um eterno aprendiz, fecha o parênteses, para que ele consiga ter cada vez mais resultados e tenha títulos, porque o importante é isso, você vai medir um treinador pelos títulos que ele tem conquistado. Sim. Não é? Então ele está mostrando que está crescendo degrau a degrau, não precisa se precipitar em chegar lá em cima. Agora, busque aprender, desde que, aí entra de novo, o Espinosa chato pra cacete, busque sempre criar, busque criar, não aceite aquilo que está prontinho para você, veja aquilo é um aprendizado para quê? Para que eu crie alguma coisa, para que eu traga uma novidade, e com isso eu não vou só ter o meu crescimento, mas o crescimento do meu trabalho e da minha equipe. É isso aí. Companheiros, domingo, Atlético Paranaense, Flamengo, 11 da manhã na Arena da Baixada. É osso, hein? Informação aqui do PVC, desde 98, o Flamengo venceu 6 vezes em Curitiba, teve 4 empates e 24 derrotas. Só que agora o Flamengo vai para lá como vice-líder do campeonato e enfrenta um Atlético que é o penúltimo colocado do campeonato e não terá o Marcelo Cirino. O que vocês esperam desse jogo domingo lá em Curitiba? Eu acho um jogo muito complicado para o Flamengo. Muito complicado. O time do Atlético Paranaense pós-Copa do Mundo, com a modificação do treinador, mudou também a característica de jogo. É um time que joga num outro padrão, não é aquele padrão pré-Copa do Mundo, é um padrão pós-Copa do Mundo. E é um time que está, na minha opinião, evoluindo. Então eu acho que o Flamengo vai pegar um adversário complicado, mesmo sem o Marcelo Cirino, porque o Marcelo Cirino só está jogando agora pós-Copa do Mundo. Jogou um mês muito bem e agora sofreu uma lesão muscular. Parece que ele nasceu para jogar no Atlético Paranaense. Tem isso. Não parece? Porque ele voltou jogando muito bem. Porque é a característica dele, é um jogador de explosão, um jogador de velocidade. E ele precisa disso.
Ele precisa desse espaço para correr. E ele é um jogador no contra-ataque. Se você dá bola e espaço para ele vai dentro do gol adversário. Poxa, é a característica dele. Fala aí, Edmundo. João, eu joguei futebol profissional, agora eu sou peladeiro, né? E nas peladas são campo de grama sintética. Eu tô falando isso porque tem muita diferença do gramado natural para a grama sintética que eu jogo. Eu nunca fui a nova... Ainda se chama Arena da Baixada? Arena da Baixada. Eu nunca fui na nova Arena da Baixada, não sei como é que é essa grama sintética, mas se não é natural, pelo menos diferente é. Eu acho que também requer falar sobre isso, porque também é um outro adversário. O jogo fica mais rápido. O que é outro adversário? Já tem o Atlético Paranaense, tem o frio, né? Lá a arena é fechada, mas a cidade é mais fria do que aqui. E o Flamengo vem de uma classificação contra um gigante, que é o Grêmio. A tendência, a gente viu isso no pós-primeiro jogo. O Grêmio botou o time em reserva, ganhou do Flamengo lá no Sul. A tendência é que o Flamengo chegue um pouco mais relaxado, não tão concentrado quanto nesse último jogo de quarta-feira. Então, assim, independente da colocação do Atlético, todas essas dificuldades me fazem crer que é um jogo muito difícil para o Flamengo. É verdade. Lembrando que o Inter joga com o Paraná no Beira-Rio e o São Paulo em casa contra a Chapecoense. O Flamengo terá aí de jogar fora de casa e buscando se manter pelo menos ali na vice-liderança. E aí, Eugênio, domingo lá na Arena da Baixada. Tem esse retrospecto do Flamengo no Paraná, né? Não só contra o Atlético, né? O Flamengo tem historicamente dificuldades para jogar lá, mas eu acho que cada jogo tem a sua própria história. Eu acho que vai entrar muito essa capacidade do Flamengo de se concentrar em duas competições, né? Acabou de sair de uma decisão, conseguiu a superação, aí o time dá aquela... Vamos lá, agora é campeonato brasileiro. Agora é o brasileiro. De manhã, muda a rotina, porque esse jogo não é comum, o horário. Então, o cara que dorme até mais tarde. Comer macarrão às 8 da manhã. Tem isso, hein? Macarrão às 8 da manhã. Tudo isso é mais uma etapa dessa loucura que o time do Flamengo está vendo. Esse mês de agosto é um mês de loucura. Loucura para o Flamengo. Ele está decidindo com dois grandes adversários, competições paralelas, Cruzeiro e Grêmio, Libertadores e Copa do Brasil. Passou pelo Grêmio na Copa do Brasil, num jogo dificílimo, pegado, estádio lotado, muita emoção. Aí na quinta-feira descansa, aí já começa a se preparar para o jogo de domingo, numa Arena da Baixada, um Atlético Paranaense que vem voando, que vem tentando se reerguer no campeonato, ainda lutando contra contra-rebaixamento. Tem isso. Jogo contra o Penharol sensacional. Exatamente. E aí, o Atlético que descansou a semana inteira, depois de ter jogado 2 partidas fora contra o Penharol e contra o Ceará. Então, é uma pedreira. E aí, cabe ao treinador agora entender quem está em melhores condições. Não é poupar. Às vezes o cara, tá poupando fulano. Não, é o cara que ele sentiu que chegou no nível de estresse, que é melhor descansar um pouco, porque tem uma outra opção interessante. Vamos lá, eu acho que há hoje na cabeça dele uma questão. Vitinho e Marlos Moreno. O Marlos Moreno entrou no segundo tempo, melhorou o rendimento do Flamengo contra o Grêmio. E aí, começa ele ou começa o Vitinho, que foi contratado a peso de ouro para ser um reforço do 10 time? milhões de euros. E aí, como é que faz? Então, ele vai começar. O que você faria? Eu, num primeiro momento, para começar o jogo, iniciaria com o Vitinho ainda. Com o Vitinho. Porque você mantém o Marlos como uma boa opção para o acho que tem que ter um cuidado pro Vitinho não virar... mico. Não, mico não acho, mas virar um jogador comum. Porque a torcida já tá cobrando isso. A torcida já tá falando, eu vou ver, quando é que eu vou ver Vitinho jogar? Eu só tô vendo o Vitinho correr. Jogar ainda não vi. Então, jogador comum. Daqui a pouco vira mico. Jogador comum de lado de campo. Tem o menino que veio do Santos, lá o Giovânio. Tem o Marlos Moreno, tem Berrio, tá voltando. Berrio, enfim, jogador comum. O Vitinho, ele tem que jogar e performar. Ele tem que voltar a ser o Vitinho. Ele foi comprado pelo Vitinho que jogava pelo Botafogo. Lá atrás. Lá atrás. Ele tem que voltar o quanto antes possível. Ser jogador comum, ter esse tipo de dúvida, já me preocupa. Ele tem que ser titular absoluto. Se tiver cansado... Mas ele as férias dele foram maiores. Ele estava na pré-temporada. Ele estava voltando do período de férias lá na Europa, porque ele estava jogando lá na Rússia. Isso influencia muito na prática para o jogador, Edmundo? Você como ex-jogador?
Ele está começando a temporada agora e já entra no meio dessa loucura toda aí que o Eugênio estava destacando. Mas fisicamente deveria estar melhor, né? Deveria estar melhor do que os outros. Menos desgaste, melhor fisicamente. Você pode duvidar da parte técnica, que tecnicamente você tem que jogar, mas já é o 5º jogo dele. Ele já fez 5 jogos. Então, E ainda não estreou, entre aspas. sim, a minha preocupação é um jogador ter sido comprado a peso de ouro e virar jogador comum, porque ele foi contratado para ser a solução pelo lado esquerdo. A contratação mais cara da história do Flamengo. Rapaz, sabe que aquele 10 seu vizinho milhões, que você né? encontra no Conselheiro Miranda? Aquele, ele tá louco, hein? Aquele daqui a pouco ele vai começar. Não, ele já começou. Aquele Já? Ele hoje estava de manhã, lendo o jornal, tomando café, ele joga Guilherme. Eu falei, o que foi, Miranda? Quando é que o Vitinho vai estrear no Flamengo? Eu falei, não sei, o rapaz tá jogando, né? Ele tá alucinado, né? Os caras Aí ele sai, bota o hino no Flamengo alto, aí ele canta lá em dezembro de 81, ficou marcado na história, 3-0, né? Fica cantando esse dia todo e pergunta pra mim quando é que o Vitinho vai estrear. Eu falei, não sei, tá jogando aí. Aí já tá aí, né? Conselheiro Miranda O problema é o seguinte, assim, hoje o mundo tocou num ponto, né, sobre o Vitinho. O Vitinho do Botafogo era um jogador em formação ainda. Ele saiu muito cedo do Botafogo, aliás, um dos erros foi esse. Na hora que ele começou a mostrar a qualidade dele no Botafogo, ele foi vendido e aí teve que se adaptar à Rússia, frio, a outra situação. Eu acho que ali ele sofreu um retrocesso. Depois ele teve um bom momento no Internacional, mas num time do Inter que caiu para a 2ª divisão. Mas era um time de contra-ataque. Um time de mas assim, olha só, ele conseguiu se destacar num time que caiu para a 2ª divisão. E eu acho que se fez, aliás é comum isso aqui no Brasil, né? É uma contratação importante, com significado de tirar um jogador jovem ainda da Europa e trazer para cá, mas aí de repente ele virou o craque. Que eu não lembro de ter visto o Vitinho ser, ele é um bom jogador. Mas eu não lembro de ter visto o Vitinho jogar como craque e resolver completamente o Vitinho, mais bom jogador. Mas a teoria confunde, nos confunde na prática. Porque se é o jogador mais caro da história do Flamengo, deveria ser um craque.